vocês algumas funcionalidades que o Google Analytics tem. Eu sabia bastante, ele mudou bastante. Hoje eu tive que me reeducar de manhã para achar onde as coisas ficam. Melhorou muito, apesar de quem já conhecia antes passar a usar agora, vai ter dificuldade para achar onde as coisas ficam, mas ele melhorou 1.000.000%. Diferente do... O que é o Analytics? O Analytics ele é um software de BI, basicamente de Business Intelligence, que em cima dos dados que a gente que ele coleta do script que a gente coloca dentro do site, ele consegue te trazer informações que podem te ajudar a traçar estratégias, ou ver como está sendo a sua audiência, ou onde está sendo o seu público, se a sua campanha deu certo, ou se o seu Facebook está dando resultado. Ele consegue dar todo esse tipo de resposta. Ele não é um software de análise de log. Eu vou explicar o que é análise de log. Todo servidor, quando todo mundo acessa o A12, vocês estão acessando um servidor web, e tudo que as pessoas fazem lá dentro fica gravado dentro de um log do próprio servidor web, da máquina. Existem softwares analisadores de log, que eles pegam todo esse log do que a pessoa andou fazendo, e ali eles tiram quantas pessoas visitaram o site, de onde elas vieram, quantas páginas foram vistas, quantas sessões foram acessadas. Isso é um dado real, principalmente o dado de visita. O dado do Analytics ele não é um dado real, porque ele trabalha em cima de um script, é um código que ele te dá, que você coloca em todas as páginas do site. Então ele não está analisando o tráfego baseado em todo mundo que acessou, baseado em todo mundo que conseguiu carregar aquele script. Isso dá uma diferença de visualização, assim, principalmente em termos de visita, uns 50%. Então o número do log é mais objetivo do que o Analytics. De visitas, em relação a visitas. Por quê? Porque antigamente as páginas, principalmente HTML, era uma página só. Então eu tinha o meu index, que era index do site, depois eu tinha o Quem Somos, que era uma página, depois eu tinha os serviços, que era uma página. Hoje, com o pessoal trabalhando com linguagem estruturada, uma página ela é composta de várias subpáginas. O Analytics entende isso direitinho. O analisador de log, ele entende tudo como página separada. Então, nos números de vocês, eu até andei, depois eu posso até mostrar se der tempo o analisador de logs. Enquanto vocês tiveram no período que eu fiz testes aqui hoje, de relembrar 600 mil visitas, 650 mil visitas via Analytics, mostrando no analisador no Analytics, no analisador de log mostrava 850 mil. Em compensação, aqui mostrava 2,5 milhões de páginas vistas, que é uma coisa mais ou menos normal, 3, 4 páginas por usuário, 5, 10 no máximo. O outro mostrava 30 milhões de páginas. Então 30 milhões de páginas por 800 mil visitas são quase 40 páginas por usuário, o que não é verdade, porque ele conta subpáginas também. A gente deve considerar o Analytics como um número oficial, mesmo tendo essa diferenciação. Para nível de visita, talvez fosse legal considerar o relatório de logs. Mas para todo o resto, o Analytics é a fonte mais confiável. Por que o número é diferente? Porque todo mundo que acessa o site é gravado, esses todos são gravados no servidor. Esse número é absolutamente real. No Analytics, por exemplo, se eu não deixei a página carregar inteiramente, talvez eu não tenha lido o script. Se a gente esqueceu de colocar o script em alguma página, essa página não tem o script. Então ele só contabiliza páginas que tem um script dentro dele, que é um pedacinho de código do Google. Para acessar o Analytics, é google.com/analytics. Um site ele pode ser visto, você pode controlar um site ou diversos sites, no meu caso eu controlo diversos sites, e um site ele pode ser controlado também por diversas pessoas. A nível de administração, de eu poder criar metas e fazer coisas, criar relatório personalizado, ou a nível de usuário, de eu simplesmente ter acesso aos números. Quando vocês entram no google.com/analytics, ele tem um acesso. Se a pessoa não é cadastrada no Google ou no Analytics, ela pode criar um cadastro. Se você já tem um cadastro, você pode usá-lo aqui. Eu já sou ruim digitando no meu note. Um dos outros, então fica pior aí.
fazer uma pergunta. Pode parar a qualquer Pode momento. colocar mais de um código numa mesma página? Pode, mas neste Não caso, funciona. no de vocês tem, mas eu não recomendo. Porque na verdade ele vai dar números falsos. E eu tenho um caso aqui, esse é de News A12, usando até como exemplo. Surgiu isso hoje. Por exemplo, nós temos diversos blogs que estão dentro do A12, mas Aham. estão na plataforma WordPress. E cada um desses blogs possui analytics separados. Isso é interessante ou não? Seria legal colocar só o A12, só o único. Poderia ter colocado separado, mas o do A12 também tem que estar. Então aí ficariam dois. Ficaria no Depende de uma 2. situação, do contexto que você quer. O ideal é que você coloque só o genérico do domínio inteiro, porque ele vai te dar todos os detalhes e consolidar esses valores, inclusive dos /blogs da vida e tal. Mas de repente você não quer que alguém tenha acesso, você quer Ao que número alguém tenha total. acesso só ao do blog. Aí Entendi. você teria que usar esse A artifício. ideia inicialmente era essa, porque hoje mesmo surgiu isso aí, né? Colocar no timeline, então Vocês, colocar o código. vocês criam os blogs lá dentro, certo? Sim. Vocês colocam o código do Analytics Global lá dentro? Não. Então provavelmente esse número de 60%, 50% de diferença ele é menor. Porque ele não deve estar medindo todos Não, a os gente blogs está de vocês. colocando. Por isso que é interessante a gente poder refazer essa logística. Porque até então, antes, nós não tínhamos acesso a algumas informações, agora nós temos. Então acho que fica mais fácil. Eu vou pra gente passar abrir tudo. depois o Padre Evaldo e ele multiplica para todo mundo. Ou passo para a Poliana, se for o caso. O código global que vocês devem colocar em todos nós os blogs. temos, Você já tem? É o que está lá no No A12. Basecamp. Né? Isso. Aquele é o global, ele tem que estar em todos os projetos. Independente se tiver mais de um. Mesmo que tenha mais de um. Então vamos ter que colocar aquele lá. Mas aqui é um bom exemplo, por exemplo. Esse Ad News A12 aqui não é o nosso. Quer dizer, entre aspas é. Isso aqui veio da época da Dynet. Esse é o código antigo da Dynet. Por quê? Porque depois que a gente assumiu e colocou o nosso código, a gente não queria perder o passado. A partir do momento que a gente colocou o nosso, a gente deixou o da Dynet também. Então tem dois números rodando. Mesmo dando o nosso e depois o da Dynet embaixo, às vezes dá diferença assim de mil visitas em um mês. Da 650 uma da Porque 652. às vezes cai alguma página, né? Exatamente. Naquele exato momento não carregou. Aham. não Ou o chegou pessoal, ao teu script. e o pessoal não está colocando no blog, por exemplo. Então eles colocam o novo, mas não colocam o velho. Então os números já dão diferença. Revisar tudo isso aí. Né? Cadê a Maria? Ou seja, na hora de programar eu tenho que subir um código naquela... Existe um código global que é do portal e pode ser colocado mais de um que é de um blog específico. É, Caso eu queira definido. analisar apenas um. Foi o que a gente fez na timeline. Mas Foi colocado hoje. não é só para analisar. Eu só usaria isso se a pessoa que tem que analisar a Agora, estrutura do blog não pudesse ter acesso aos números a globais. gente está falando de 2 ou 3 só. Então, porque se puder, você pode tratar isso a nível global. Eu acho que nesse momento não tem nenhum sigilo, né? Mas o pessoal da campanha que queria ver os números deles. Só o deles. Né? Só os 3 deles. Mas você consegue ver. Exatamente, porque eles têm esse acesso. Uhum. Mas eu tenho que colocar o original também. Perfeito. A minha página é um pouco maior, porque eu controlo vários sites. Quem controla mais de um já viu a página assim. Algumas pessoas de vocês, alguns e-mails têm acesso à estatística hoje, depois eu vou mostrar quais são. Então só apareceria um, que é esse aqui. Essa é a tela do Analytics novo. Não dá para aumentar a resolução? Essa é a resolução máxima? Não Ctrl menos, hein? Não, não. Chegar a mesa para trás, ele vai aumentar. Tá aumentar o tamanho? Não, que é a não, resolução aqui da na tela resolução. mesmo para ficar. Não. É um controle como ele falou. Te ajuda. Tá dando para ler? Esse é o novo Analytics, essa curva é a curva de visitação de vocês. Eu vou começar falando do que mudou, porque o que mudou é o mais legal. Tipo, como colocar um novo site. Eu fiz hoje de manhã, não lembro mais. Então, sempre que ele começa no relatórios padrão. Ele tem uma ferramenta agora que eu diria, foi a maior revolução do Analytics desde que ele nasceu, que seria essa página inicial. Dentro dessa página inicial, ele te mostra relatórios estatísticos do período, e eu vou pegar um período aqui eu posso trocar o período. Então, eu vou colocar, por exemplo, de 1º de julho a
31 de julho, só para analisar julho. Mas dentro dessa página inicial ele tem uma coisa que é beta, que chama tempo real. Está acontecendo no portal agora, neste exato momento. Quando a gente clica em tempo real, ele tem algumas abinhas aqui, uma delas é a visão geral. Então nesse momento tem 198 pessoas. Nesse momento tem 198 pessoas no site. Não somos nós, hein? A gente tá aqui. Posso lhe dizer que hoje de manhã, às 10h30, 11 horas, tinham 212. Então, o pessoal ligado no sabor de vida não. Então, nesse momento, nós temos 194 pessoas. O que está acontecendo? Tráfego recorrente dessas pessoas. O que é recorrente? É quem já esteve antes no portal, ou quem já veio mais vezes. E novo é aquele cara que apareceu aqui pela primeira vez. Então você sempre tem mais ou menos isso, 45% de pessoal novo. Quando a gente for trabalhar em analisar o mês, vocês vão ver que os números eles não mudam. Vocês viram que já mudou para 189 aqui, as pessoas estão entrando e saindo, ele está. Essas pessoas, elas estão vendo o quê? 26 pessoas estão vendo TV ao vivo, neste momento exato. 19 pessoas estão na raiz do site. Estão no blog do Sabor de Vida, na parte de artesanato. 9 estão na vela virtual. 5 estão dentro do santuário, em algum canto do santuário. Já mudou, isso aqui vai mudando. De onde essas pessoas vieram? Vieram do Google 5 pessoas, do Facebook, neste momento, 4 pessoas, da TV Aparecida, 4 pessoas. O que a gente já consegue ver de cara? Fiz agora alguma coisa, coloquei uma notícia agora no Facebook para o pessoal compartilhar. Olha aqui, eu já vejo se o resultado já acontece de imediato. Porque uma coisa é você colocou uma noticiazinha no Facebook e compartilha. E todos seus amigos vão e compartilham também, mas ninguém clica no link para chegar no lugar. Então, o que ele está medindo aqui é as pessoas que chegaram até aqui, não é quantas compartilharam o seu link. Isso você consegue ter essa informação em outro canto. Quais as palavras-chave dessas pessoas que vêm via buscadores, quais as palavras-chave que elas usaram? TV Aparecida 5, A12 4, Sabor de Vida 4, A12 3, Aparecida do Norte 3. Isto desse momento, não é uma análise, é uma análise das pessoas que estão aqui. De onde essas pessoas vieram? Desse pedacinho todo aqui do Brasil. Gente, vamos entrar um pouco nos detalhes. O primeiro detalhe é local. Dessas 185, agora 183 pessoas. Isso chama-se Internet Explorer, gente. Não sei. Acho que tem sim, porque a gente está vendo. Não sei. Deve dar uma pinhada ali dentro. Pelo menos o Mozilla ali é lugar. Deixa eu trocar de browser, porque senão vamos ter problemas. O Mozilla já dá uma melhorada ali. Cadê a barra disso aqui? Ah, tá desatualizado ainda aqui. Tenho até medo de ver. Não, é pior, é melhor ficar na Analytics mesmo. Não tem Chrome aqui não, né? Vai de E mesmo. Essa busquinha aqui, tá? Então, por exemplo, Brasil. Aqui eu posso garantir para vocês que é Belo Horizonte, neste momento, quem mais está acessando. Se o Google deixasse, a gente veria isso inteiro. Ver se consigo arrastar para cá. É duro. Viu, gente? O Google também fala. Eles não fez... Já dei. Vários. Eu estou procurando o F5 aqui. Eu não... Oi? Internet 2010.
faz o seguinte, liga meu note, eu troco meu note, eu boto o meu aqui. Não, eu ligo meu note. São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Caetano. São Paulo, São José dos Campos, Curitiba, Campinas, Bauru. Eu não sou mágico, não é que eu vi isso hoje, tá? Brasília, Guá, eu não lembro o que é o Guá. Guararema. Não, Guararema. O Guararema, se juntar toda a cidade, não dá isso aí. Não tem 170 de computador. Não tem. Pode continuar, Tá. Bom, vamos avançando. Origens do tráfego. Temos 170... Gente, melhorou agora. Que bom. Dessas 181 pessoas que chegaram, que estão aqui nesse momento, vieram do Google 111. Então, o Google é nosso amigo. Tenho isso na cabeça, no caso de vocês. O Google é o melhor amigo de vocês que vocês têm. Porque orgânico que ele pesquisa, 69% de todas as pessoas que estão aqui dentro agora vieram do Google. Tráfego direto. O que é tráfego direto? Aquele cara que digitou a12.com ou a12.com/santuário ou a12.com/santuário/vela virtual. Orgânica do Bing, 7 pessoas estão vindo via... É óbvio que vocês sabem que essas pessoas têm Internet Explorer, né? Referência, TV Aparecida. Como vocês ainda têm os próprios domínios, então TV Aparecida leva para o A12/TV. Rádio Aparecida leva... 5 pessoas vieram do TV Aparecida. Ou seja, elas ainda têm TV Aparecida na meu imóvel. Eu tenho. É um site, né? A do Marcelo Rossi jogando uma pessoa. Padre Marcelo Rossi sempre é um dos mais... Trazem mais... É um site bem visitado e lá tem links nos sites católicos. Inclusive, precisa ver se atualizaram, que já estava santuarionacional.com ainda. Nossa, vou mandar em contato, gente. Marca aí. Não sei se já estava. É verdade, mas tem, o padre Marcelo Rossi tem uma empresa de assessoria terceirizada que presta serviço para eles. Assessoria de imprensa. Agora a gente pode ver de onde essas pessoas vêm. Tempo real, locais. Só tem do 800% do Google. Eu já tinha o código dela do site antigo dela. Não era do IE. Poderíamos ser Por causa da resolução do... Ele só vê o deles, ele não vê a música como um todo, só vê as páginas dele. É a mesma coisa que a ideia do blog. Ele só vê os blogs dela, não vê o contexto dos deles. Até então, essa informação... por causa da resolução, ele só deixa o título. Não dá para aumentar? A gente vê todo mundo. Na própria... Gente, não é era a configuração da tela aí mesmo. É 800 por 600 do projetor. Vamos precisar de projetores de resolução maior logo. Gilberto, mas é o seu aí. 280. Esse é um dos motivos porque a gente colocou televisão lá na Foco em vez de colocar projetor. A gente pensou seriamente comprar projetor e resolveu partir para televisão por causa disso. Mas esse tipo de informação a gente consegue ver depois no Mas dá para ver ali. Dá para ver. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Presidente Prudente, São José dos Campos, Brasília, Guaratinguetá, Americana. Mas você também Salvador. vê apertadinho, hein? Oi? Você também vê assim? Estou vendo assim também. Não alterou a Por causa Ah, da tá. 800 por 600 ele está Ele- encavalando o mapa lá de cima. Origens do tráfego a gente já falou, de onde essas pessoas estão vindo, conteúdo, o que elas estão consumindo agora. Então, dessas 179 pessoas, 49 estão no TV ao vivo agora, 48. 20 estão na Raiz, 11 estão no Capela Virtual, 7 estão dentro do Santuário, 7 estão no blog do Artesanato, 5 estão na Intenção de Vida, 1 está vendo conteúdo de multimídia, outro está no Sabor de Vida, já mudou aqui, e ele consegue trazer exatamente o que está E o top acontecendo. 10 aí é um 7 TV. Oi? O top 10 aí, 7 são a TV que traz o digital. Então eu recomendo, principalmente para quem trabalha com rede social, na hora que lançar alguma coisa, ficar aqui em cima. Fique analisando para ver o resultado na hora. Ana. Tá vendo?
Legal. Se precisar dúvidas, pode parar na hora. Deixar aquela TV com isso aí, ó. É verdade mesmo, a gente Melhor devia ter uma ficar- analítica. Melhor do que ficar no bem-vindo. Ué, mas que nem Não, mas Ibope. quando eles lançaram isso, eu fiquei acho que um dia inteiro olhando. É que nem Ibope, o pessoal da TV não pode. Se TV parecida e ver os números iaumentando. É melhor, ficou a bolsa, tá caindo, tá caindo. Vamos lá, põe Aí o Padre Evaldo fala, ou levanta esse número, tá todo mundo na rua. Eu tô adorando isso. Não, mas é mesmo, podia deixar. É que nem o Ibope, a TV não é assim, o Ibope não fica ponta a ponta. E a gente consegue saber, da mesma maneira que eu vejo o conteúdo geral e está subindo, olha, já estamos em 200, eu consigo ver, eu quero analisar esse conteúdo aqui, do TV ao vivo. Na hora do artesanato. Pode colocar que tá passando artesanato no sabor de vida. É, puxa muito. Não, o dia inteiro, esse artesanato é o dia inteiro. Nossa, que é o de bem-vindo. Então, por exemplo, eu tenho 202 pessoas que estão 47 estão vendo a TV Bem-vindo ao nem vivo. aparece aí, agora. não. Eu quero ver sobre TV ao vivo. Então eu clico no TV ao vivo, ele me faz agora em relação ao TV ao vivo. Essas 48 pessoas que estão consumindo o TV ao vivo, essas vieram de pesquisa do Google, 29, ou seja, 60% vieram de pesquisa do Google, agora são 28. Direta vieram 11 pessoas, e o resto veio de Facebook, Google, Babylon. Para quem não sabe, Babylon dá muita audiência para vocês, por incrível que pareça, é aquele dicionário de internet. Tem aquele Stubar também, né? Que você vai instalando. Isso. Então aqui você pode, da mesma maneira, eu estou vendo o conteúdo básico de uma sessão. Como eu poderia ver o conteúdo básico de um local? Por que tem tanta gente em Belo Horizonte aqui? Vocês sabem? Que não tem TV aparecida. Muito por um Não, canal tem só. TV Não, Não, TV Horizonte TV não. transmite esse horário lá. Eduardo, sobre o Google, por exemplo, assim, a pessoa quando ela entra no Chrome, ela Aparecida? digita TV Aparecida. Ali já entra como A busca net. do Google, né? Sim. Sim, se ela só escrever TV Aparecida, assim, na barra, Na a barra barra de- ele, a net. a barra ele entende como Tem gente Google. que faz isso, né? Sim. Não, mas é Google. Por exemplo, vamos descobrir o que o pessoal de Belo Horizonte está consumindo agora. Segundo. Temos 18 pessoas de Belo Horizonte, que estão, dessas 18 pessoas de Belo Horizonte, 9 vieram via Google, 2 via Babylon, 3 direto e a resto Bing e A12.com. O que eles estão consumindo? TV das 18, 4 estão consumindo TV ao vivo, 3 estão na raiz, 2 na vela virtual, 2 no blog de artesanato, uma numa notícia da festa da padroeira. Agora, é legal isso. Quando eu fiz quando a gente fez o primeiro treinamento de vocês, não tinha esse ao vivo agora, mas tinha o do mês. E Belo Horizonte não era um dos top 10. Agora a gente já enxerga que Belo Horizonte sempre, aqui ou ao vivo ou no mês, vocês vão ver, ele é uma das origens principais de vocês. Não me perguntem por quê, vocês que têm que descobrir isso. Mas o mais interessante desse a TV ao vivo, né, no tempo real, é para mensurar uma campanha ali. Uma coisa que a gente campanha ou uma ação, né? exato. Colocou uma notícia nova, como ele falou, jogou no Facebook, vamos ver isso daí se dá um boom na hora ali. Entendeu? Isso que é. Porque daí você vai conseguir mensurar até o alcance das suas outras redes, do seu Facebook, o que isso está gerando. Tem umas ações também que a gente publica no Facebook, o padre avisa no programa dele, também dá pra mensurar. Então, ou a menina do Sabor de Vida que fala, gente, acabamos de lançar a receita da pamonha no blog. Aí sim. Vocês vão ver por aqui quantas pessoas vão entrar na receita da pamonha, inclusive. Vocês só conseguem ver o próprio alcance da força da TV. Você fala, pô, tudo que a mulher manda, o pessoal entra. Vou começar a usar essa mulher para falar que a mulher tem valor. Claro. Claro, tudo fica registrado, dá para você entrar depois e pelos relatórios alcançar essa informação, né? Mas aí você pega na hora. Oi? Da Dora sai fora, né? E a barra de fora. Os e-mails lá, tu fica pedindo Dora. Dora é sucesso. Então, na verdade, eles criaram um Google Analytics em tempo real. É um mini Google Analytics, mas ele te dá informações em tempo real para te ajudar. Então, isso aqui é mais uma informação de inteligência, de estou no caminho certo, eu penso que estou no caminho certo, eu estou no caminho certo de verdade. Dessas 207 pessoas de agora,
63% vem do Google ou de algum buscador, 21% vem de tráfego direto que digitou no browser o endereço, e 17% vieram de referência. O que é referência? É onde eles clicam. Por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma referência. O padre Marcelo Rossi lá. É outra referência. Se eu quisesse ver quem está vindo da referência, eu simplesmente escolheria origem de tráfego. E eu tenho todas as referências aqui. Se eu clicar em referência, está me mostrando todas as minhas referências aqui. TV Aparecida, Facebook, Google, Padre Marcelo Rossi, Santuário Nacional com BR, a 12 TV Aparecida. Quem é externo a vocês? Ateliê Bablibla. Baby Baby Bia. É isso aí. Mima Baby. Clique, Mima Baby. Via Mulher.terra. Então, Vamos lançar o blog de onde essas pessoas estão vindo do seu tráfego de referência. Vocês conseguem fazer bem cruzado isso. Evento de inteligência eu vou passar bem por cima, que é uma coisa... O Google, como isso já é um software de BI, de Business Intelligence, para você tomar decisões, ele tem certos alarmes dele. Quando ele percebe alguma coisa diferente no seu site, ele mostra para você aqui dentro. Então, por exemplo, ele percebeu que na região de Goiás, no período... Deixa eu mudar o período aqui de novo. Apesar que eu estou no ao vivo. Não estou mais no ao vivo. Acho que já não é mais no ao vivo. Vou pegar o período de julho. Primeiro aqui, Esses alertas você não precisa configurar. Não, você pode criar alertas depois. Uma lógica que ele usa para te informar de várias... Então, por exemplo, região de Goiás, 55% mais de duração média de visita. Quando você coloca nos detalhes, ele fala, olha, Goiás teve 391 visitas, que foram 2,37 do seu total. Ele deu 7 minutos e 28 de duração de visita, sendo que o esperado é 4,40. Que é o esperado? É a média do site no período. Então ele sabe qual que é a sua média de visitas diária, quanto tempo o pessoal fica no site, quanto aquela página específica tem de visitas no período, quanto tempo o pessoal fica naquela página específica, então ele vai criando alertas e vai te mostrando. Volta lá. Ele alerta ativo de 14 de julho, então, ou seja, ele já mostra um gráfico da região de Goiás, com a média de visitação, né, média de tempo que os caras ficam, e mostra que em 14 de julho teve um pico, e esse pico gerou um alerta. E agora, o que foi esse pico? Como eu descubro? É só você simplesmente entrar no Analytics e escolher de 1 a 37, escolhe aquele dia específico, depois escolhe Goiás e descobre o que aconteceu lá dentro. Você consegue saber. Ou clica em ir ao relatório. Mas isso daí é, só para entender, isso é o percentual em cima do que teve no da média. Ele está comparando com a média que ele tirou de Goiás nos dias. Exatamente. Ele está comparando. Houve um estouro ali no sábado, né? Que normalmente é um dia até fraco para a gente. O pessoal ficou mais tempo. Por exemplo, a TV, página de destino, a raiz da TV. Diariamente, no dia 26/7, ele teve porcentagem de novas visitas 31%, sempre do que o normal do site é 36%. Ou seja, é um alerta para ele. Quantos alertas tem? Um monte. Ele tem 119 alertas aqui que ele tem neste período. Posso criar alertas? E esse negativo, menos 20? Mesma coisa. Foi abaixo do esperado. Taxa de rejeição. Normalmente o seu site tem 54% de seu site não. A página da TV ao vivo tem 54% de taxa de rejeição. Ele teve 54, o esperado é 50, que é a sua média. Então ele ficou acima da média. Como rejeição é uma coisa... O mesmo dia que deu o pico, deu rejeição. Exatamente. Não foi no dia 14. Outro dia 14 também. Não. Cadê a rejeição? Taxa de rejeição aqui, dia 14. Goiás. É verdade, De Goiás. Mas aqui ele está falando em relação a uma página específica. Aqui ele está falando a um território específico. Uma métrica não tem nada a ver com a outra, porque ele usa um critério, fala assim, dentro desse critério específico aqui teve um ponto fora da curva. E aí ele anota. É só um alertinho. Na verdade não serve para muita coisa. Você pode criar alertas personalizados. Então, do tipo, sempre que o TV ao vivo aparecer, você descobre que a média diária de acesso do TV ao vivo é 100 visitas por dia. Então, você pode criar um alerta para sempre que ele for maior que 120% ou 20% acima da média, para ele te avisar. Então, você consegue criar alertas. Por enquanto, algum problema? Então, agora a gente vai começar o Analytics de verdade. São os relatórios padrão. Isso é o que existia antigamente.
João, só um número que eu perdi. Você falou na hora da visita, quanto à visita do Analytics, eu tenho lá o do Local Web e tenho o Analytics. Você falou visita, o mais importante considerado o Local Web. Bom, é mais fácil eu mostrar. Aqui eu posso mostrar porque eu tenho o endereço. Visita é Local Web. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar o da Local Web. Nós temos percentual que você falou. Vou mostrar agora. Vou mostrar. A gente está no período aqui, ó. Vou pegar um período de 1º de julho a 31 de julho. Para visitas únicas, é o mais conveniente o Local Web. Vou mostrar agora. É real. Nosso servidor. Vou mostrar agora. Não, mas vocês têm isso. A gente tem, então. Eu vou mostrar agora. É que eu não sabia o endereço de cabeça, mas como eu tenho gravado aqui é mais Eu não fácil. recebi. É um bando. Olha, eu vou te contar, viu? Cadê o RH? Bom, no período de 1º de julho a 31 de julho, o Analytics está dizendo que nós tivemos 653 mil visitas. O relatório, este é o relatório, deixa eu trocar o período. Eu quero de 1º, cadê? Julho. Eu quero de 1º de julho a 31 de julho. Isso aqui é muito ruim, mas ele serve como comparativo. Ele chama as visitas de sessões. Então, por exemplo, ele está dizendo que nós tivemos 844 mil visitas. Enquanto aqui está dizendo 653 mil. Dessas 653 mil, eles estão dizendo, nós vimos 2,5 milhões de páginas. É, mas tem aquela aqui questão, diz os blogs estão fora do 30 milhões. Então, a visita é uma coisa a ser considerada. O resto... O total das sessões é um número interessante. É o número de resto visitas. Já é... O resto já é... Não vale a pena. Você falou qual percentual para você acrescentar no que aparece no Analytics? 30%, 40%. Dorme, Apesar que vocês têm os dois números, né? Vocês têm acesso a isso aqui no painel de controle. Sim, porque esse daí de fato discreta muito mais, de 30 milhões para Não, é menos 3 milhões. Isso desconsidera. Isso desconsidera. É, só interessa visitas. O que é a média do seu site de 1º de julho a 31 de julho? Aqui ele está mostrando a curva. Como toda coisa normal, fim de semana, qualquer site acontece isso. Fim de semana ele dá, tirando sites esportivos, fim de semana ele cai mesmo, é normal, é dia que as pessoas vão ter vida. 650 mil visitas. Visitantes únicos. O que são visitantes únicos? Visitantes únicos é aquele que veio aqui uma vez. Único. Ou seja, é a primeira vez que eu venho. Visitantes que retornam, 55, 44, bate com aquele número do live. Então os números, eles... Você vê que a média, não importa se você está agora, nesse momento, no ao vivo ou na média, se você pegar, os números eles vão ser comparáveis. Eu tive 355 mil visitantes únicos, ou seja, 44% sempre é nova visita. Opa, desculpa. 44% sempre é nova visita, de 2,5 milhões de páginas. Páginas por visita, ele divide isso por isso. Então, uma pessoa, em média, visita quase 4 páginas do seu site. A duração média da visita é em torno de 4 minutos e 43. Número a ser considerado como um número legal, 5 minutos. Usei 5 minutos como base. Taxa de rejeição, 38%. O que é taxa de rejeição? Aquela pessoa que entrou no seu site e saiu. Ela ficou dentro menos de um tempo, um timing específico. Ou ele entrou numa página, não saiu de lá e depois ele fechou aquela página. Então, para o Google, você está rejeitando o site. Quando, na verdade, você descobriu que tinha alguma coisa para fazer e foi fazer aquela coisa para ele, você está rejeitando o site. Eduardo, só uma Eles medem isso a partir de um tempo mínimo? Ou de um tempo mínimo de navegação, ou de você entrou naquela página, não fez nada, não fez... Ela foi a página de entrada e de saída. Você não tomou nenhuma ação naquela página. Tomar uma providência para a gente tentar uma métrica melhor dentro do TV ao vivo, com o qual ele é analisado uma vez, mas ele não é analisado de novo para verificar se o usuário ainda está lá assistindo ou não. A gente tem um tempo médio que ele fica assistindo. Porque isso não sei. Claro que tem. Enquanto ele não sair daquela página, ele está lá dentro. O Google te dá o tempo de duração da visita, que a média do portal todo é 4 minutos. A gente vai ver a média do TV ao vivo de visita. Ele tem essa informação em qualquer página. Porcentagem de novas visitas, 44%. E aqui te dá, isso é uma tela de resumão em relação ao idioma. Isso é aquilo que a gente recebe por e-mail, né? Não sei, vocês recebem. Está setado?
Normalmente configura. Criou um padrão. E aqui a gente vai passar, ele mostra o resumo de tudo isso aqui, mas a gente vai entrar em detalhes em cada uma dessas partes. Uma coisa legal que eles criaram agora que a gente pode fazer é começar com informações demográficas. Sobre idioma, uma coisa muito besta, mas está aqui, das 653 mil visitas, 608 mil é português do Brasil, 13 mil é inglês, e assim vai. Por isso que vocês veem tanto Babylon, porque às vezes a pessoa vem de fora, não entende a tradução, e dali mesmo ela já manda traduzir. Para ver através do mobile quantas pessoas entraram. Vamos chegar lá. Tá. Isso daí é o idioma do sistema operacional do cara, tá? Localização. Localização ele mostra aqui no mapa, e eu enxergo primeiro os países, e quando eu clico no país eu enxergo a nível de cidades. Então aquilo que a gente tinha, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nível de estado, e aqui eu chego a nível de cidade. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Campinas, Curitiba, Salvador. Você vê que a Americana que estava lá na frente, ele, naquele momento no live, aqui não aparece com a mesma relevância. Por quê? Porque aquilo é um retrato daquele momento, só que é a média de um mês. Usuários de São Paulo, eles ficam em média 4 páginas por visita, a gente viu que é quase 4 a média. Então a gente consegue perceber que o usuário, por exemplo, todos eles estão mais ou menos na média, mas o usuário de São José dos Campos fica menos que o usuário do Rio de Janeiro na média, de tempo de visita da página. Dá para ver que as novas visitas vêm mais de São Paulo. Não, na verdade o carioca faz tudo mais devagar, né? O cara demora mais para acabar de ler. O São José dos Campos, a galera é trabalhadora, aí já vê rapidinho, já leu, já sai, já era. Dá pra ver que seu público mais, entre aspas, fiel, aquele que sempre retorna pro seu site, a gente tá falando desses top 10 de 875 lugares, só tô analisando 10. O mais fiel é Belo Horizonte. Por quê? Porque 41% é novas visitas, o restante é São José. São José, desculpa, 40. Taxa de rejeição. Quem mais rejeita o seu site também é São José, porque ele trabalha bastante. Acho que eles não. Mas uma coisa legal que criou agora é a dimensão secundária. Então, por exemplo, ok, São Paulo é o que acessa mais, Belo Horizonte é o que acessa mais. De onde vem? Eu consigo cruzar, por exemplo, esses caras com de onde eles vêm? Por exemplo, se ele vem do Google, se ele vem de tráfego direto? Consigo, por essa dimensão secundária. Eu posso criar uma dimensão secundária, por exemplo, de origem de tráfego, eu quero saber a origem do tráfego. Ele vai criar uma coluninha nova para mim. Então eu fico sabendo que São Paulo, daquele monte que ele te dava, agora ele dividiu. São Paulo, Google, 38 mil. Belo Horizonte, Google. Rio de Janeiro, Google. E depois em São Paulo direto. Então São Paulo direto vale mais do que São José dos Campos, Google, por exemplo. Eu queria saber, conforme o Ivan acabou de dizer, eu quero basear isso em tecnologia. Tem a versão do Flash. Eu vou pôr sistema operacional, apesar que eu venho de Windows aqui. Então São Paulo Windows, depois Belo Horizonte Windows, Rio de Janeiro Windows, São José. Isso aqui não tem. Dá, mas a gente vai chegar nisso lá na frente. Tecnologia, versão do navegador, sistema operacional. Agora você não vai ver isso. Oi? Não entendi. Não tem. Vai, versão navegador. .0, 8.0. Assim o navegador. Não, mas a gente consegue ver isso lá na frente. Mas você consegue usar uma coisa secundária para usar de retorno. Isso vale a qualquer momento. A partir do momento que eu estiver analisando, por exemplo, origem de tráfego, eu posso colocar território. Ele mostra Google São Paulo, Google, ele faz a referência ao contrário. Então, essa dimensão secundária que ele criou, ele te permite, ele já não te dá mais o gráfico em 2 dimensões, ele acaba te dando o gráfico em 3 dimensões. Essa seria a terceira dimensão. Informações demográficas. A gente falou de idioma e localização. Alguma dúvida por enquanto disso? Então a gente consegue saber o idioma, o idioma do sistema operacional dele e de onde esse cara veio. Você tem que saber o que interessa de fato. Como é muita informação, é importante saber
o que é necessário, o que é relevante, senão você acaba se perdendo no meio do Não, número. você fica aí o tempo todo. Outra coisa que a gente pode fazer em relação ao público-alvo é comportamento. O que é comportamento? Isso a gente já viu em parte. Novos e antigos. Então esse é meu gráfico lá dos 653 mil visitas. Eu tenho 55% que estão voltando e novos visitantes 44%. Quero ver só os novos visitantes. Sim, óbvio que agora vai vir 100%, né? Outra coisa que eu posso considerar isso aqui em relação à origem do tráfego. E ele me divide. Esses meus novos visitantes, 167 mil vem do Google, 66 mil vem direto, 8 mil vem de TV Aparecida, outro Google aqui, Facebook, Babylon, Bing, Santuário Nacional, Rádio Aparecida, Esse é um número bem legal, porque a gente está vendo novos visitantes, ou seja, pessoas que não haviam entrado no site antes, e elas entram diretamente. Quase 67 mil pessoas foram atingidas por alguma outra mídia que ela decorou o endereço do site e entrou lá, a12.com, digitando direto no navegador, entendeu? Não foi levado por algum lugar. É diferente, o cara que já ele não clicou em nada, ele não pesquisou repetidor, nada. Um visitante repetidor que já sabe o endereço e digita rapidinho lá. O principal disso é o que poderia ser essa mídia? Poderia ser um anúncio de uma revista, um anúncio no jornal, a locutora falando, ou ele leu aqui num bannerzinho e tirou uma foto. De alguma maneira ele chegou nesse... Quando é através de página inicial do navegador, entra como se tivesse digitado direto? Não. Tá nos favoritos? Não. Sim, acho que entra, só que não entraria como novo visitante, porque se o cara já favoritou... Mas não é o novo visitante. Mas sim, é tráfego direto. Frequência e recência. O que é essa frequência e recência? Ok. Eu tive 663 mil visitantes. Desses aqui, quantos visitaram o site? Aqui eu estou contagem de visitas. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E a gente percebe que a grande maioria visitou o site uma vez só. 44% que a gente acabou de ver que são os novos visitantes. Mas qual deles, a gente tem visitas e tem visualização de página, qual deles gera conteúdo maior? Esse aqui. Esse aqui, se vocês perceberem, ele tem 11% das visitas, mas ele tem 12% das visualizações de página. Esse aqui é o cara que vê mais páginas. Então, por exemplo, o cara que está na segunda visita dele, ele tem maior costume de ver páginas do que os outros. Você perceber, esse cara aqui, 44% das visitas, 42% das páginas. Ou seja, o cara chegou aqui e foi embora. Porque é quase 1 para 1. Eu posso fazer isso a nível de visitas. E quantos dias desde a última visita? 0 dia, ou seja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mais de 365 dias. Ou seja, 0,11% das pessoas que acessaram nesse período não vinham no site há mais de 1 ano. Ele tem esse número. Número importante. Número importante é esse. Visitante que retorne, novos visitantes. O resto é detalhamento do mesmo número. Isso aqui vocês se mantêm desde o começo. Essa é a típica pergunta que a gente sempre faz. É melhor o meu público fiel ou que eu atinja o cara mais novo? Que número que eu quero alcançar? Eu quero aumentar esse meu número de visitantes retornando ou eu quero aumentar meu número de novos visitantes? São ações diferentes que eu tenho que tomar. Engajamento. Quanto tempo esse cara fica no site? 0 a 10 segundos, 42% do seu site, das visitas. 11 a 30 segundos, até 1.800 segundos, mais de 1.800 segundos, que seria meia hora. Isso aqui é o Ivan, vocês estão aqui nessa faixa. 8 horas. Óbvio que quanto mais tempo o cara fica no site, a relação... Quando ele fica pouco tempo no site, a relação visita e página vista, é óbvio que vai ter muito mais visita do que página vista. Porque esse cara ficou menos de 10 segundos, esse número vai diminuindo e este outro número vai crescendo, porque esse cara está passando a consumir mais conteúdo. Então a gente já sabe como esse público-alvo, onde ele está, como ele se comporta, vamos ver a tecnologia deles. E aqui a gente já vai responder algumas perguntas do Ivan. Primeira pergunta,
Será que a gente tem muita gente usando Internet Explorer, acessando o nosso site? Ainda tem, 41%. E isto é ótimo, porque no nosso último treinamento era quase 60%. Ou seja, graças a Deus, esses caras estão indo embora. Mas ainda tem 41%. Ou seja, qualquer estratégia de site novo tem de ser testado em todos esses browsers, os principais. Ah lá. Não adianta a gente pensar no site novo e esse site não ser testado no Internet Explorer, porque 40% do seu público é no Internet Falando de Explorer. browser, falando de resolução de tela. Vou chegar lá. É outra coisa. Não funciona. Não, mas ele vai ver, depois vai mostrar aí. Resolução de tela. Olha o Android, ó. Android Browser. Vou deletar amanhã. Vocês vão ter algumas surpresas nisso aqui. Sistema operacional, iOS, seu segundo sistema operacional. Aquela história de tem muito mais Android do que iOS. Tem. O pessoal de Android consome mais conteúdo que o iOS? Não. Isso aqui é a prova. A iOS tem 8.000 e Android teve 6.000. iOS é o iPad? iPad e iPhone. Tem muito mais Android? Tem muito mais Android. Esse pessoal navega? Não, esse pessoal não navega. Pobre. Um celularzão. Ai, pobre. Ai, pobre. Ai, pobre. Resolução de tela, chegamos onde a gente queria. Não, tem padre. Então aqui eu vou aumentar, a gente tem 2.145 resoluções de telas diferentes. Só para vocês terem ideia. Eu vou colocar só 50 para chegar na que eu queria. E tem wide, pequenininho. Tem celular, resolução de tela de celular. Por exemplo, sempre se fala 17.000 vieram do celular. Aí, a gente não tem um para trabalhar. 20.000 pessoas visitam. Nós não temos nem um iPod. Você tem você. iPod. Não é iPod. iPad. Eu tenho o meu, mas não tenho plano de dados. Ok. Quais são os dispositivos? Olha, você aumentou por causa daquela campanha do QR Code. 17.000. Quais são os dispositivos que mais acessam? iPad. Dos 17.000, 5.500 são iPads. Usuário de iPad que não enxerga o seu flash, vamos falar de novo. Eles veem quase as mesmas 4 páginas, eles ficam 3 minutos e meio no seu site. Sem enxergar. Sem enxergar o flash. Imagina se eles enxergassem tudo. É o Pedro. O cara, usuário de celular, vamos considerar o iPhone. Óbvio que ele vai ver menos páginas, óbvio que ele vai ficar menos tempo no seu site, porque você não tem um site mobile, o cara tem que ficar esticando aquelas coisas para poder enxergar melhor. Sony Ericsson é o terceiro celular que mais acessa ao seu de Android. Não, mas você consegue ver aqui. Você pode ver pela marca do dispositivo aqui. Apple, 8.600. Samsung, 50. Era 17.000. 17.000. Metade de todo o seu tráfego. Note 7 Note 7 o cara não consegue nem É da galera que compra aqui, ó. 50% de todo o seu tráfego de celular vendo da Apple. Isso é importante. Quando fala assim, precisamos nos preocupar com Android. Não, vocês não precisam se preocupar com Android. Vocês têm que se preocupar primeiro com o pessoal da Apple para depois se preocupar com o Android. Não. Sistema operacional. iOS 8.600, Android 6.600, Nokia, Symbian. Ou seja, tirou iOS e Android, esqueça o resto. Vamos que vocês fossem trabalhar com aplicativos. A gente está vendo tráfego de site. Vamos que vocês fossem fazer aplicativos. Considera iOS e Android. Todo o resto joga fora, porque todo o resto é irrelevante. E a taxa de rejeição é tudo maior de 50%. Não, mas é que acesso. O cara está acessando via browser, né? Mas vocês conseguem ver que tirando iOS e Android, o resto do pessoal não acessa. Para que você vai fazer um aplicativo para BlackBerry se o pessoal do BlackBerry não acessa? Falamos do celular. Do shopping. Ele criou uma coisa que eu ainda não entendi até agora, que chama variáveis personalizadas. A gente não tem nenhuma, mas eu não entendi isso até agora. Então isso vai ficar para uma aula avançada depois que eu entender para que isso serve. E ele tem uma coisa que chama fluxo de visitantes. Isso aqui é legal. Este é o seu fluxo de visitantes.
vindo do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Espanha, vamos nos fixar no Brasil. Eu só quero visualizar o Brasil, para limpar um pouco meu gráfico. Isso aqui é muito bom para arquitetura de informação. Por aqui a gente sabe que o pessoal mais acessa do seu site. Então, na arquitetura nova, a gente sabe que a gente tem que dar destaque. Então, por exemplo, do Brasil, das 622 mil pessoas que acessaram, 153 mil chegaram na página inicial. Dessas, 72.800 desistiram. Estou conseguindo ver aqui no coisinho. Depois, acessaram, no segundo lugar, 80 mil acessaram a galeria do blog. TV Programas Blog Gallery, uma galeria que vocês devem ver. Chegaram por esse link aí. Não. Não, isso aqui é o funil. Ele entrou, caiu aqui. O outro já caiu aqui direto. Então, esse aqui é o primeiro nível, é a primeira página. Quando a gente acessa os canais no WordPress direto, não contabiliza para o local. Não, porque não está com código lá. Se estiver com código, contabiliza, senão não. É só vocês verem se tem um código, vocês vão ter a resposta. Vamos estar fazendo. Santuário, então você tem um funil de primeiro nível. Então, as pessoas que acessam, por exemplo, as pessoas que acessam a sua página inicial, do Brasil que acessam a sua página inicial, para onde elas vão a partir da sua página inicial? Morreram, eu fiz errado. Morre já. Vamos voltar para trás. Ele já mostra ali mesmo. A barra do lado. Detalhes do grupo. Aqui, ó. Elas vêm para cá, ó. Você teria que seguir aqui, ó. Dessas 153 mil, uma parte vem para o santuário. Não dá para carregar tudo. Não tem mais não aparece o que você tem ligando, né, na tela. Tá clarinho. Então isso aqui é uma coisa legal para você ver mais ou menos como a coisa... Você tem outras... Estou conseguindo enxergar que tem umas linhas ligando as comunicações. Para quem não está vendo, está cheio de linhas aqui. E essas linhas, elas mostram, né, que não aparecem ali. Ok, então a gente falou de público-alvo. Vamos sair do público-alvo. Publicidade eu vou pular porque vocês não fazem publicidade, mas se você trabalhasse com campanha de Google AdWords, você conseguiria ver as campanhas, as palavras aqui. Isso é monetização. Isso é pagar por palavras-chave. O Google paga por clique. Vamos falar de fonte de tráfego. Fonte de tráfego é de onde veio esse cara. A gente já sabe de que local ele veio. Mas como ele chegou no seu site? Das 653 mil visitas, você vê que o número bate mais ou menos com o número. 23% vem diretamente, ou seja, digitou o endereço. 14% tráfego de referência Facebook, Twitter, um blog, portfólio da Focus, Padre Marcelo Rossi. Pesquisa 62%, que foi no Google e pesquisou alguma coisa. 0% de campanha, porque você não tem campanha. Aqui ele traz um resuminho, a gente vai ver detalhado cada uma delas. Origens. Todo o tráfego é isso que a gente está vendo agora. Eu estou analisando todo o tráfego. Primeiro, das minhas 653 mil visitas, é o Google orgânico. Pesquisa no Google. Depois é o tráfego direto. Depois é a TV Aparecida, que é uma referência. Quando eu digo TV Aparecida, é muito forte aqui dentro. Facebook. Facebook é o quarto colocado. E o segundo das referências. Google referência. O que seria Google referência? Seria um link em algum lugar do Google, não necessariamente uma pesquisa. Babylon, tradutor. 10 mil visitas vieram do tradutor nesse mês. Vamos analisar o tráfego direto. Não, vamos voltar para aquela anterior. Vamos comparar algumas coisinhas aqui. Quem vê mais desses top 10 que a gente tem aqui? E na verdade a gente tem 1.588 origens diferentes. Vamos analisar só esses top 10. Quem é que tem mais página por visita?
É o A12. Por quê? Porque ele considera o A12.com, que depois leva para outro coisa, ele considera como tráfego de referência. E por que ele é o que tem mais visita? Porque o cara já caiu no lugar certo. Quem é o que tem menos? Google.br. Tudo que é referente à pesquisa sempre vai ser menor. Porque quando o cara pesquisa uma palavra, dependendo da palavra, se ele pesquisar quero saber sobre a festa de Aparecida, ele vai cair aqui. O que ele está pesquisando normalmente é o que ele vai achar. Agora, se o cara escreveu Aparecida e ele está procurando mulheres que se chamam Aparecida e vê o link de vocês e clica no que ele queria, ele vai sair. Então a tendência é sempre que quem faz busca, as páginas por visita seja menor, o tempo médio no site seja menor e a taxa de rejeição seja muito maior. Duração média de visita. O que é afim? A12. Bing, olha. Podemos falar que o pessoal do buscador da Microsoft ele é mais fiel do que o do Google. Podemos meio que considerar que ele fica mais tempo no seu site do que o cara do Google. Isso se explica porque o pessoal mais velho que usa o Internet Explorer ele instala essas barras de Bing e já tal. vem tudo pronto. Já vem tudo pronto. Internet, o cara já busca por ali e fica no site, porque ele tem uma... um comprometimento. Duração média de visita não quer dizer só... Duração média de visita não quer dizer só comprometimento. Se vocês forem em celulares depois fizer uma pesquisa a fundo, vocês vão ver que os celulares... dependendo do aparelho, ele tem mais duração média de visita, dificuldade de encontrar o que procura. Muitas vezes a duração média de visita não tem a ver só com isso. Tem a ver com o seu site está mal, está lá procurando e não acha, demora 10 minutos para achar. Páginas por visita, sim. Sim, página por visita é uma métrica de fidelidade. Percentual de novas visitas e taxa de rejeição. O Bing aí também é complicado. A gente depende se você instala o negócio, ele já está lá. O teu Bing como navegador. Exatamente. E aí qualquer coisa que você vai buscar dali para frente, o pessoal não sabe tirar mais. Não, tudo que é o Bing é o Google da Microsoft. Então, tudo que é Microsoft está lá por padrão, não é porque a pessoa quis. Então você pode considerar que o usuário de Bing é o usuário menos afeito, menos avançado. Eu estava procurando a palavra certa. É o cara é o que usa Internet Explorer. Você não vai encontrar nunca uma pessoa que usa Chrome ou Firefox e usa o Bing. Vamos analisar o tráfego direto, que aquele cara... Tráfego direto é o cara que conhece você, que ele conhece seu endereço a12.com, tvaparecida.com, ele digita no browser. Esse é o seu tráfego. 153 mil das 600 e poucas mil visitas. Esse cara fica 4,14 páginas por visita, a média do site é 3,93, ou seja, o cara de tráfego direto fica mais tempo, vê mais páginas do que a média. Por quê? Porque ele mesmo que digitou, ele já sabe, ele não caiu aqui por acidente. A duração média de visita é 5 minutos e 6 segundos, sendo que a média do site é 4,43. Por que ele fica mais? Exatamente, porque ele sabia onde ele entrar. Percentual de novas visitas. Está na média do site, 43,94, 43,95. Taxa de rejeição dele, 38,54. Mesma média do site, 38,33. Está batendo. O cara que faz tráfego direto, onde ele acessa? Primeiro ele acessa a raiz, segundo site mais acessado é a TV ao vivo. Por quê? Porque está escrito ali no gerador de caracteres, assista ao vivo, ou a locutora está falando, por favor, gente, quem quiser pode assistir também pela internet, de alguma maneira, ele ou já guardou. Já salvou, principalmente né? porque o cara favoritou. Deixou salvo, né? O pessoal que assiste TV. Esse endereço é um endereço maldito, né? Endereço maldito. Programação, a TV pouco Mas ali também, Ivan, você consegue ver que 30% são novos visitantes. Então são pessoas que realmente digitam aquele endereço inteiro ali. Ó. Jesus, vamos ter que mudar tudo isso. E a gente falou TV ao vivo, a pessoa que acessa diretamente o TV ao vivo, ela fica 4,56 no site, na página do TV ao vivo. Estamos falando da pessoa que tráfego direto, de pesquisa é outro número e de referência é outro número. E o global é um quarto número.
Então você consegue comparar quanto tempo a pessoa fica na página, qualquer pessoa, a que veio de tráfego direto, a que veio de busca, a que veio de referência. Então você tem 4 números para falar. Pô, eu percebi que o pessoal que vem no TV ao vivo via Facebook, eles ficam mais tempo, vou reforçar isso. Estou percebendo que o pessoal que vem via Twitter, por exemplo, fica menos de 1 minuto. Vou tentar reforçar isso para melhorar também. Você consegue tomar ações para melhorar, para piorar, para mudar o gráfico. Interessante, devotos mirins ele fica 9 minutos. Porque devotos mirins fica 9 minutos. O nome já diz. Primeiro, devotos. Ele já não é um público normal. Esse então já está com a codificação do A12 mesmo. Já. Esse blog está. Os mais antigos estão. Ele fica R$ 5,99. Por quê? Isso aqui. Por mais. Não é só criançada, é conteúdo. Tem joguinhos lá. Conteúdo. Quanto melhor o seu conteúdo, mais tempo as pessoas vão ficar lá dentro, mais elas vão navegar. Então você pode já de cara ver que o conteúdo deles está bom para o público-alvo deles. É alucinante a visita dos caras. Interage pra caramba, os o Eduardo, pais, as mães, né? o TV ao vivo teve o segundo e o tempo de permanência lá. 4,56. Aqui, 4,56. Mas isso que eu tô falando, por exemplo, o Devotos Mirins, acho que eles clicam e reclicam e dá esse tempo permanente da DCP lá dentro, não? Pra calcular essa média, não? Oi? Que a média de um programa por bloco deve ser uns 15 minutos. E o cara não consegue tabular um... Não, um blog. Não, tô falando do TV ao vivo. Então, ele tem a taxa de rejeição de 62%, que é aquele número do cara que sai antes ali. Ah, entendi. Você tem que ver, permanente. TV ao vivo é uma coisa legal, desde que a conexão do cara seja boa, porque senão o cara vai assistir engasgou você fora. O cara assistiu um tempinho, o negócio travou. Já travou, já saiu. Tá muito legal hoje, não tô conseguindo assistir, desencana. Ou ele só queria ver aquele momento. Fala, a mulher avisa, daqui a pouco, quando for 2h15, eu vou estar no programa sendo entrevistada. Então ela vai assistir a entrevista e sai fora. Então tem muito esse público ocasional também. Então a gente está falando da pessoa de tráfego direto, que é uma pessoa mais fiel. Referência, que ele clicou em algum canto. Onde o pessoal mais clica? Primeiro, a própria TV Aparecida, a gente já sabe disso. Então das 92 mil pessoas, 21 clicaram na TV Aparecida, 14 mil clicaram no Facebook, 9 mil clicaram no Google.br. Vamos analisar o Facebook. Todos levam para 12. O que levaria as pessoas a clicarem direto? Em algum lugar tem essa referência. Mas está levantando porque o a12.org.br. Aonde que está essa referência? Em algum canto. Em algum lugar. Aqui não necessariamente o cara que ou está veio no favorito dele. Não necessariamente o cara que veio daí caiu no a12.com na home. Ele pode do a12.org.br ter entrado no link de uma notícia de algum lugar que tinha 12.org, caiu aqui e virou referência. É que as pessoas às vezes falam a 12 instituição. Não dá, onde os caras vão. Não tem detalhe. A pessoa que sabe atribui o org à instituição. Aqui não diz como. O cara continua a referência. Muito comum, então o cara colocou aí. O hotel. O hotel tá ali, tá lá. Para onde eles foram? Lá, Santuário Barra Hotel, ó. Não, que origem. De origem para onde ele foi. É isso que eu quero chegar agora. Principalmente o pessoal que trabalha com redes sociais, pessoal do Facebook, 14 mil. Páginas por visita, 307, menos do que a média do site, que é 3,99. Duração da visita, 4 minutos, menos dos que os 4 e qualquer coisa. Para onde esses caras foram? Quando eu clico no Facebook, ele mostra aqui. Geralmente um conteúdo específico já, né? Um post, um vídeo. É que Facebook é um parto. É alguma coisa que foi compartilhada. Quando aquela setinha ali à direita, acho que ele manda para lá, igual. Isso. Interessante que geralmente a taxa de rejeição no Facebook é alta, porque às vezes o cara clica ali, porque no Facebook é um resumo, tem um link, ele clica, daí, nada a ver isso aqui e fecha. Depende muito de quem compartilhou na sua timeline aquilo, para você clicar ou não. Até um pouco menos do que é o conteúdo. E aí a gente vê que a taxa de rejeição não é muito alta, então é legal. Mas hoje ele tem mecanismo. A gente vai falar daqui a pouco, ele tem uma aba só de social, que é mais fácil de analisar do que analisar por aqui. E ele tem a parte de pesquisa, visão geral, os mecanismos de pesquisa. O cara de pesquisa, das suas 650
3 mil visitas, 407 mil vem de pesquisa. É o grosso. É o grande grosso aqui que vocês têm que analisar. 3,86 páginas por visita. É menos 1% do que a média do site. 4,36 é menos do que 44%. É menos. É sempre menos, mas tem que lembrar que ele sempre vai tender para isso, porque ele é o grande grosso. Uma grande parte do seu site vem daqui. Então ele vira a média. Eu tenho a pesquisa orgânica, eu tenho a pesquisa paga, que não existe. Mas... Teve um. Oi? Minha pesquisa... Não, isso aí ele faz... Só tem uma métrica, uma só. Da minha pesquisa orgânica, sabor de vida, 21 mil. Sucesso. Teve... Quantas palavras? 69 mil neste período de 30 dias. 69.178 palavras. Você viu que ele aparece em 10º no programa Sabor de Vida. Não, ele tem 69 mil palavras nesse mês de pesquisa. Bem-vindo, Romeu. Não tem. Então, por exemplo, a palavra número 500 é Bolsa de Emprego da Rádio Aparecida. 42 pessoas vieram por aqui. Capela Virtual de Aparecida, Programação Rede Aparecida, Terra da Padroeira ao vivo, a 12 Bolsa de Empregos, a 12 Sabor de Vida Culinária. Analisando como CEO, o negócio, então os 10 primeiros é o mais interessante. Depende da sua estratégia. Você consegue perceber muito aqui, né, nessa... Eu fiz até 500, mas nos primeiros 100, que o pessoal busca bolsa de empregos aqui dentro. E você vai perceber, que eu já fiz essa análise antes, você vai perceber que o cara fica menos tempo no site. Por quê? Porque ele vê a página, vê se tem alguma coisa e sai. Um bom exemplo disso é o 63 ali, ó. O cara busca Santuário Nossa Senhora Aparecida, genérico. Ele está tentando chegar na página institucional do santuário. E ele passa por média de 7 páginas. E fica 8 minutos no site, ou seja, é uma pesquisa específica. Até que ele acha. Agora você pega, por exemplo, uma coisa global. Cadê? Nossa, 8 páginas. Em média. Mas isso é bom, né? O cara deu uma boa... Vamos lá, eu vou pegar uma palavra global, por exemplo, você pode fazer pesquisa, tá? Artesanato. Parecido do norte ao sexto. Não, eu quero pegar uma pesquisa que seja geral, que sirva para muitas coisas. Então, artesanato. Quando o cara digita artesanato no Google, tem artesanato. Então eu consigo analisar e saber quantas vezes aquela palavra aparece. Várias vezes aqui, ó. TV Aparecida Artesanato. Esse cara foi específico. Eu quero ver o artesanato da TV Aparecida. Esse cara, ele fica 5 minutos no site. O cara que digita artesanatos, olha a taxa de rejeição dele. É muito maior do que essa. Por quê? Porque a chance, uma palavra é global, de não ser o que ele está procurando, ele cai fora. Artesanato Sabor de Vida, artesanato na TV. Artesanato também, 12 artesanato. A 12 Vou começar a fazer uns trabalhos manuais. Artesanato TV Aparecida, Sabor de Vida Artesanato. Você vê que tem vários aqui. Você tem... Põe aí, bem-vindo, Romero. Não. Põe bem-vindo. Só pra vocês terem ideia. É um 1000. Artesanato. Eu fiz Põe bem-vindo aí, mano. Só vai até 69 mil. Eu fiz um filtro de artesanato só. Nesse filtro de artesanato eu tive 2.348 palavras. Que aparece. Que é uma coisa De repente extremamente... você pega não o top 10 que você perguntou, você vê ali que artesanato as pessoas que é relevante, tal. né? Você quer fazer uma campanha no Google, Aqui, você ó. compra essa palavra. A milésima palavra de Ao invés de artesanato comprar o sabor de vida. teve uma visita, que o cara visitou 2 páginas, ficou 10 segundos no site e nunca mais voltou. Artesanato em tecido feito com pano cru passo a passo. Ele entrou, viu que não era, falou, nunca mais vai voltar. Então, por exemplo, não tem nada. A 12 terços de crochê artesanatos, óbvio, esse cara é específico, ele vai achar. Andréa Bueno Artesanato, ele caiu aqui, a pessoa ficou, viu 5 páginas, ficou 5 minutos no site e nunca mais voltou. Com certeza alguém participou do programa. Às vezes sim, ou às vezes ele estava procurando, mas ele chegou num link, clicou, não era, mas achou interessante e começou a clicar e nunca mais voltou. Então o Google é seu grande pagas, vocês não têm nenhuma, como vocês não têm campanha também. Vamos falar do social. E nesse Aquele aspecto... de otimização de mecanismo de pesquisa é uma coisa que a gente vai fazer depois, que é nova também. Que você pode juntar com o Google, com as ferramentas de Webmaster e começar a ter outros. A gente nem está preocupado com isso agora por causa do site novo. Não adianta ficar fazendo estratégias para o site antigo quando tem que ter essas estratégias do site novo. Vamos falar de social, que é uma coisa que interessa para vocês.
Isso aqui é uma coisa absolutamente nova do Analytics, veio com a sua última versão. Ele vai tentar traçar a sua relação social. Das 653 mil visitas que você teve, visita por referência em rede social é 20 mil. Então você já vê que é um número bem relevante. Dessas 20 mil, 2.736 converteram. Olha que bem. Mas que é essa conversão? Converte o que? Visita a Você vai ver, nós vamos chegar no... Era evangélico. Ele está analisando... Sou católico. Você está analisando com a pessoa que chegou. Aleluia. Ele está analisando com a pessoa que chegou aqui. Vamos ver essas Sério, origens. Diego, não tô achando graça não. Sabe que você tá vestido de Luan Santana? Ele foi pro show. Esse é o Ele foi gráfico. empolgado pro show. Esse é o nosso gráfico de todas as visitas. Então, por exemplo, no dia 31 de julho, o site teve 24.874 visitas, que é aqui onde está o mouse. Sendo que dessas 24.000, 793 vieram de rede social. Então você consegue ver o gráfico aqui do geral e das redes sociais. Nesse dia aqui bombou a rede social. 1.277 Dia da visitas. avó. Dia 25 de julho. Dia da vovó, dia Dia da 26 avó. de julho. Foi a promoção da vovó. Então, Foi a promoção da vovó. então, isso aí você conseguiria ver no... Lançou a promoção, você veria no ao vivo. Vocês conseguiriam ver naquele ao vivo do que está acontecendo no momento. Liguei já, podemos fazer uma promoção. Que redes nós devemos considerar nos preocupar? Facebook, Blogger, Twitter, YouTube, Orkut, WordPress, Flickr, Pinterest, Formspring. Quantas redes sociais ele considera? 17. Ele teve média de 17 redes. Google Plus, devemos considerar o Google Plus hoje? Não, 5. Ning, Hootsuite, Posterus, devemos? Não. Essa aqui eu nunca ouvi falar. Alguém já ouviu falar de Odinos Clash? Sim. Só que esse russo aqui deu 14 minutos. Só tentando entender o português. Só tentando descobrir que site que ele estava. Está desenhado um site pirata. Não, mas trouxeram 4 visitas. Facebook. Tá, boa atenção. Então, Facebook traz muita visita? Traz. Mas quem fica mais tempo no site? Quem fica mais tempo no site é o Scrum. Depois vem o YouTube. Blogger também vem. Páginas por visita. Quem fica mais tempo? YouTube. E o Scrum. Devemos considerar esse. O número é baixo, mas você vê que ele fica bastante tempo, ele fica bastante páginas por visita. O Orkut também. O Orkut já era, deletou tudo. Eu fingi que eu não vi o Orkut. Mas já era. Deletou mesmo? Fizemos até uma cerimônia. da cremação. Vamos lá, Facebook. De passagem. Aqui o resultado de todas as campanhas de Facebook. Para onde vocês levaram as campanhas? Daquele meu número de Facebook, eu levei para Raiz, levei para o TV ao vivo, levei para o TV, levei para a galeria do blog, levei para a Raiz de novo, levei para o Sabor de Vida. Aqui vocês podem especificar diretamente. Vocês lembram para onde foi a campanha de vocês? Da vovó? Da vovó? Então, aqui, as notícias. Ó. Essa notícia aqui, por exemplo, que eu compartilhei ali, ó. O link da campanha da vovó levava para home do site? Foi visto 456 anos. No canal Jovens de Maria. 12/vlog. Jorge Maria não tá na. Ele tá na. Barra? Ele não tá medindo. Ah, mas esse Tá medindo, Ah, mas capaz tem não está uma- medindo. Tá medindo no Teria próprio que dele. entrar. Tá medindo no WordPress. É, mas nós vamos corrigir isso aí. Então, mas o número não vai estar aqui. Poderia ser muito maior. Não, tem como analisar, tem que entrar no Analytics dele, especificamente. É, mas A gente você não tem que vê no fazer a referência global. cruzada, né? não, Vai ver que ele deu esse boom na nossa mensuração aqui, porque essa pessoa foi, né, atingida pela campanha, E veio passou pra pro cá. blog, depois acabou vindo para cá e daí teve uma incidência alta. Mas a gente não tem como mensurar a campanha mas não- Da especificamente. hora. De novo as páginas. Quais as páginas mais? A 12. 3.816. Ok, mas dessas 3.816, de onde elas vieram? 3.205 vieram do Facebook, 277 do Twitter, 270. Você consegue ter a referência de tudo. Ah, essa página, por exemplo, do Sabor de Vida. Ou melhor, Vela Virtual. Vela Virtual, das quantas eram? Quantas visitas? Cadê? Das 515 da Vela Virtual.
286 é do blogger. Ali é a tua sala. A gente não trabalha essa rede social, são devotos que têm seu blog. Vamos chegar lá, vamos chegar. Não é nada, é só uma São vela. pessoas que estão compartilhando com Sempre entre vamos chegar lá. os 10 mais. Entre os 5 mais. Gente, vocês perceberam que na vela virtual o Facebook não ganha, quem ganha é o blogger? Que blogger é esse que traz esse monte de gente? É coisa blog que dos vocês têm que artesanato. descobrir. É? É os blogs do artesanato. Não, é blog externo. Deve ser devoto. Não, do artesanato, pro artesão que vem aqui e tipo publica o blog dele, ou então vela publica virtual. na vela virtual. O cara não vai mandar pra De onde vem Ah, esses é caras? site, é site desses monte que tem. Ah, já sei. descobrir. Eu já sei essa Site aí. de paróquia, Então que o vamos pessoal lá, tem não, vela. Não. Aqui, ó. Tinha um doido aí que fazia uma campanha de apologia à droga. Aqui, ó, 515 Acendo uma vela. Juro que você uma vez deu tráfico pra caramba isso aí. Vamos descobrir. Vamos ver. Aqui, ó, 515 visitas da vela virtual. Blogger foi responsável por 286. Quando você clica aqui, ele vai dizer quais são. Vai ser a foto do cara. Ah, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com isso. Oraçãopura.blogspot.com.br. Olha lá, ó. Legião de Maria Olha, Cruzeiro. oração Oração pura. Legião de Maria Cruzeiro do Sul. Exatamente. Traz visita pra gente. Não, sim, mas vamos ver, daqui a pouco a gente faz uma Vou ligar pergunta. pra Exatamente eles, isso. É porque às vezes a pessoa fica no site de paróquia ou site individual, a pessoa não tem mecanismo de vela, ele direciona para nós. São Bota um 47. frame lá, São entendeu? Eu colocaria um incorporador lá, um bannerzinho, um negócio. São nova, ó. Legal. São novos. Paróquia, tem uma paróquia aqui, ó. Paróquia Nossa Conceição de Angra. De que twitters vem, de quais bloggers que esses caras aí, você consegue ver quem é os caras que te dão bastante. Você consegue ver, por exemplo, por que o Facebook, a vela virtual não tem tanto penetração no Facebook quanto o blogger? Devo fazer alguma coisa no Facebook para a vela virtual? Talvez fosse a hora de pensar. Aí, ó. Acendeu o maçarico. Agora ele ouve. Conversões. Inclusive, ela já sugeriu isso. Que uma vez. Fazer o quê? O aplicativo de vela virtual não fez. Ela já sugeriu. Facebook fez 48 conversões, Form Sprint, vocês estão com conta de Form Sprint? É, mas muito pontual, né? Só com 4, Twitter 4 conversões, YouTube 1. Quem vocês têm que considerar conversão? Facebook. Precisa preocupar com o resto? 4 conversões? Enquanto eu tiver com o número 4, não. Não, vamos converter no Facebook. Plugin de rede social, se tiver algum. Aqui, campanha dos devotos, para onde levaram os plugins. o blog. Que é rede social. Fluxo de visitantes de rede social. A mesma coisa que a gente fez com o site em geral, eu consigo fazer com o resto. Eu quero ver Facebook. Da onde ele estava e para onde ele foi. Exatamente. Só quero visualizar o segmento do Facebook. Agora tá dando para ver as linhas, né? É que eu botei o meu note agora, né? Ah, não, já estava. Já estava. Ficou escurinho aqui, ó. Não, quando ele dá um pause, quando ele vai trocar de Então, página, ele basta. o cara do Facebook ele vai para notícias, ou para página inicial, ou para blog, ou para o ao vivo, ou pro, quem é você? Ou para TV, ou para outras 100 páginas específicas. O cara que vem da notícia, ele vem muito para a página inicial de novo. O cara que vem da página inicial, ele vai para esses lugares, então você consegue... E horários de... Os jornalistas estão garantidos agora. Horários? Horários. Ótimo. Ah, mas só tem Boa. essa página principal, meu filho. Eu esqueci. Deixa eu ver que tiver notícia. Mas Vamos falar. vocês vão se garantir. Vamos falar de horários. Saber qual horário Na melhor para visão atualizar geral. as notícias. né? Naquela visão geral que a gente... Até para rede social é bom. Nessa visão geral que a gente tem aqui, ó, eu vou mostrar desse período e depois eu vou pegar um dia específico, tá? Então, por exemplo, Eu acho que eu não estou pensando. a gente está aqui num período de um mês específico, eu estou vendo por dia, eu poderia ver por semana, então as semanas, você vê que a semana, poderia ver por mês, que vai ser um número só, porque eu estou no mês de julho, eu poderia ver por hora. É ruim de analisar? Parece um exame de... É ruim de analisar, então podemos vamos pegar, por exemplo, semana passada, do dia de domingo, dia 5 até sábado, dia 11. Estou analisando uma semana inteira. Então aqui é mais fácil, ó. O domingo começou aqui, ó. Ainda estamos no domingo até aqui, ó. 19 horas
é o horário bom do domingo da semana. Ah lá. Então põe a Ana Nossa, pra tá trabalhar. avisando aí. Pode vir trabalhar. Isso no domingo. Não, isso no domingo da semana passada. Precisa ver se nos outros domingos o comportamento é igual. Aí cai de madrugada, segunda-feira ele tem um pico às 9 horas da manhã, tem um pré-pico às 2 e às 18 horas é o mais forte. Na terça-feira, 9 horas da manhã, 18 e 20. Da noite. Mudar o horário de trabalho de ser estudo. Agora, Terceiro turno. a gente pode fazer isso página por página, tipo Segunda TV e ao terceiro vivo? turno. Pode. A gente vai chegar lá e vai entrar no hora. Mas é 9 horas da manhã, a hora que publica o Horário da missa também. O povo às vezes Horário da entra. missa. Então, se eu tô no deixa eu rapidinho pro conteúdo, a gente já vai falar. Também acho que muita gente acessa do trabalho. Então o cara chega do trabalho A gente 9 vai- horas, acessa os sites dele, inclusive o A12, tal, começa a Pra ver, trabalhar. né? Aí dá 6 horas, antes de ir embora ele dá aquela última acessada ali. 9 horas é a hora que o Estado A gente vai falar de conteúdo específico. Daqui a pouco eu vou falar de conteúdo, mas só pra. Aqui eu tô na semana passada, de 5 a 8. Essa é as páginas mais acessadas. Depois da raiz foi o programa ao vivo. Então, ótimo. Vamos ver a curva do programa ao vivo. Tá aqui, ó. Eu não consigo ver horário. Só consigo ver horário se for um dia. Quer ver? Vou pegar dia 11. Não consigo. Consegui antigamente, não consigo mais. Pega dia de semana. Eu não consigo ver de uma página específica o horário. Cada 2 dias. Não pega, não dá. É isso. Antigamente dá. Dia, semana e mês. Não dá mais. Mas não importa. Aqui não é. Vai mudar. Não é como isso, parte social. Não. Só um resumão, né?